Boa noite a todas e todos que nos acompanham, que vão entrando devagar e sempre na nossa live. E a gente hoje tem uma figura ilustre, uma pessoa que muitos leram, muitos continuam lendo, um escritor gaúcho, muito famoso, e professor também da Universidade da PUC, e trabalha lá, inclusive, com uma oficina há muito tempo, a oficina mais antiga, né, do Brasil, literária, tem 35 anos. O escritor Antônio de Assis Brasil recebeu o nosso convite e, para nossa satisfação, ele está aqui conosco para dialogar um pouco hoje sobre cultura, sobre literatura. Vamos conversar um pouquinho da sua trajetória. Quem leu Assis Brasil sabe que a gente aprende história nas suas escrituras, enfim, nos seus escritos, seus romances, e a gente sabe que lá daquele processo pedagógico que ele realiza na PUC, muitos escritores foram surgindo nas últimas décadas, e eu acho que isso também é uma fonte de orgulho para ele. Né? Eu, como professor, sou suspeito, a gente gosta sempre de receber um aluno, sempre de ver um aluno, né, construindo e elaborando, enfim, que, na verdade, faz parte da nossa trajetória de construção. E uma outra coisa que é importante falar da trajetória da CIS Brasil, ele foi secretário da Cultura do governo Tarso Genro durante 4 anos, 2011 a 2014. Muitas políticas de incentivo à cultura em vários rincões do Rio Grande do Sul foram elaboradas, foram feitas. Ele pode comentar depois um pouquinho para nós o que foi essa experiência dele na gestão pública, né, numa área tão importante. E também ele foi músico, né, e toca, claro, só que ele foi músico da OSPA, da nossa orquestra, enfim, em Porto Alegre, um porto-alegrense, violoncelista, e está conosco um escritor. Seja bem-vindo a CIS Brasil, para nós é uma satisfação, e passo a palavra para suas considerações iniciais. Olá, Jonas, olá, seguidores, olá, pessoal que está assistindo. A Luísa aí que está fazendo todo o nosso meio de campo. Estou muito contente, né, de estar aqui, estar falando com o Jonas, que, enfim, é um batalhador pela cultura, né, um batalhador pela educação. Considero que a educação, que a cultura, né, só ela não pode quase nada, né? A cultura associada à educação é a melhor forma, né? Especialmente de tratarmos a questão cultural, especialmente num país como o nosso, né? Com tantas desigualdades, né? A cultura não pode se dar ao luxo, né, de ser algo à parte, tá? Mas sim a cultura deve participar do processo educativo, e não só, e deve, ao mesmo tempo, né, utilizar, né, no melhor sentido da palavra, os bons caminhos e a capilaridade que a educação tem, né, por todos os seus meios, né, seja a forma presencial, enfim, seja a forma como estamos vivendo agora, que é absolutamente transitória, né? Então eu vejo no Jonas uma digamos, uma conjunção, né, desses dois fatores. Aliás, não é de hoje que eu digo isso, eu tenho já coisas escritas sobre isso, né, sobre a relação entre a cultura e a educação. Tá? Imagino que talvez em países muito mais avançados que o nosso, né, que saíram já, né, dessa nossa fase, enfim, possa, digamos, é possível que a cultura tenha um caminho autônomo, vamos dizer assim, de tratar as suas questões, né, mas no nosso caso, não, no caso da América Latina, da América Central, não dá para fazer isso. Quer dizer, nós temos que caminhar juntos, né, a cultura e a educação. Então, por isso, nesse meu boa tarde, que foi o boa tarde mais longo da história, né, eu saúdo aí, então, repito que estou saudando todos e o Jonas aí, para a gente conversar um pouquinho. Tá? Estou às ordens, viu? Como quiser. Tá? Legal.
Assis Brasil, a sociedade brasileira, ela é multicultural, ela se construiu, né, a partir de elementos de várias culturas do mundo, e muitos escritores vieram, muitos escritores marcaram a história brasileira, e no Rio Grande do Sul também, muitos nomes. E uma questão inicial para que tu possa desenvolver um pouquinho conosco é como é que tu te aproximou da escrita? Entrou, olha, vou escrever, quero escrever, porque a gente tem nas escolas muitos alunos, nós temos muitos professores nos assistindo, e a escrita é uma coisa que faz parte do nosso conhecer o mundo também, né? Escrever e ler o mundo. Paulo Freire fala muito disso, de que a gente possa conduzir as pessoas a poderem dizer a sua palavra, também escrita, né? Não só a questão oral de se comunicar, de dizer o que pensa, o que tem de visão de mundo, mas de construir registros, de transmitir ideias. Como que tu te envolveu inicialmente e foi transitando da música, das artes? Isso faz parte da tua obra também, né? A questão de como os elementos culturais acabam aparecendo ao longo desses mais de 20 livros que tu publicaste, enfim, que são as obras referências de muitos leitores e da própria literatura. Inclusive, eu lembro que quando eu estava prestando vestibular, fazia parte do vestibular da URGS, algumas leituras obrigatórias. Enfim, uma questão muito tranquila para a gente pensar e começar a refletir, depois a gente lê alguns comentários aqui que o pessoal está colocando. Assim, ó, eu quero dizer, assim, ó, posso rememorar algo, e digamos que rememorar algo que me liga à escola pública, tá? Porque no ano de, bom, no tempo que os bichos falavam, 1956, eu estava numa escola pública, em Estrela, Grupo Escolar Vidal de Negreiros, que existe até hoje com o mesmo Vidal de Negreiros, mas outro nome na frente. Antes se chamava Grupo Escolar. Bom, o que era? Em 1956, eu era um menino, né, de 11 para 12 anos, e a Secretaria de Educação do Estado fez um concurso de redações. Tá? Vê só, né? Bons tempos, né? Que a Secretaria de Educação fazia essas coisas. Fez um concurso na rede pública, um concurso de redações, cujo tema era Cinquentenário da Aviação. E de fato, fazia 50 anos que já se comemorou o centenário, né, da aviação, que o Santos Dumont tinha feito o voo dele lá em Paris. Então, e a condição era a seguinte: todos os alunos da rede pública fizeram a redação na mesma data. A Secretaria de Educação mandou papéis ao maço, aquela coisa toda, todo mundo participou, foi uma coisa muito, muito bonita, muito interessante. Nós já sabíamos o que era o tema, então a gente pesquisou, né? E a minha pesquisa fundamental foi na biblioteca escolar, do grupo escolar, né, Vidal de Negreiros, e era uma biblioteca muito interessante, tinha lá enciclopédias, várias, claro, como tinha que ser, né, e tinha também uma célebre coleção chamada Tesouro da Juventude, em que se tinha ali ensinamentos sobre qualquer coisa, tinha ali no Tesouro da Juventude, vários volumes. Bom, eu preparei aquilo, fiz a pesquisa na biblioteca e fiz a redação. Bom, aí a condição era a seguinte, ó, tinha uma comissão seletora na escola, depois, feita a seleção, esses selecionados iam para a delegacia de ensino, a delegacia fazia outra escolha, e depois mandava para a SEC fazer a escolha final. Bom, resumindo, eu ganhei concurso, tá? Então, concurso estadual de redações, tá? E foi realmente, eu posso dizer assim, ó, naquele momento,
naquele momento, eu senti que, bom, eu acho que eu dou para coisa, quer dizer, não eram só meus pais liam bastante, claro, que me estimulavam e tudo, mas também faziam, também outros fora, né, dali do pequeno ambiente doméstico, gostaram. Bom, aquilo foi algo, eu imagino, assim, que foi decisivo, né, dessa escola pública e dessa coisa da Secretaria de Educação, essa proposta da Secretaria de Educação foi muito bem, como se diz, muito bem aproveitada. Houve gente que ganhou primeiro, segundo lugar, terceiro, menções honrosas. Foi uma coisa, realmente uma grande festa. Bom, eu posso dizer que está aí talvez esteja o que eu considero assim o momento inicial, porque eu comecei a acreditar em que eu tinha mesmo essa vocação, tá? Mas não só, né? Depois viemos para Porto Alegre, que meu pai era funcionário público estadual da Secretaria da Agricultura, e ele então estava deslocado para trabalhar lá, depois veio para trabalhar, assim, para fazer um, fazer um trabalho lá, e por isso que eu estava lá. E viemos para Porto Alegre. Bom, aqui em Porto Alegre, além de eu escrever as minhas coisinhas e tal, publicando enfim, jornal da escola e essas coisas todas, né? Eu então passei também a me interessar pela música, a partir de uma apresentação da Orquestra Sinfônica, né, que eu fui assistir. E foi realmente transformador para mim aquele concerto, né? Aí eu disse, eu quero fazer isso, né? E, bom, e fui fazer, né? Estudar música, estudei instrumento, estudei violoncelo, estudei com o professor Jean-Jacques Pagnot, né, que era francês, Spala da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E depois a OSPA fez um concurso para admitir violoncelistas, e eu me candidatei e entrei, né, tinha uma vaga, eu entrei e fiquei por alguns anos, né? Mas a literatura nunca deixou de me interessar. Eu publicava no Caderno de Sábado do Correio do Povo, publicava coisas avulsas, mas alguns ensaios e tal, de natureza histórica, né, e cultural, enfim. E daí que então, houve um certo momento que a literatura voltou, né, voltou com muita força, e lentamente, eu acabei transitando para a literatura, porque acontecia um fenômeno que eu creio que acontece com músicos de fila, quer dizer, músico de orquestra, né? Quer dizer, depende, né? Se ele quer ser só músico de orquestra, ok, pronto, né? Sem problema nenhum. Eu, com o tempo, aquilo passou a me incomodar um pouquinho, porque os criadores, os artistas, eram o compositor e o regente, né? Então eu me sentia assim um pouco. Por outro lado, eu não tinha talento para ser solista, né? Então eu estava meio no impasse em relação à música, e daí que então a literatura se tornou maior. Aí comecei a publicar, e publicar sem muito, digamos, sem nenhuma técnica, sem nada, né? Quer dizer, muito intuitivamente. Não havia oficinas literárias, né, no nosso país. Quer dizer, a gente falava com os escritores mais antigos, e eles não sabiam o que dizer, né, falar, digamos, com o Érico, ou mesmo José Guimarães e tal, né, o Dionélio Machado, a geração anterior a mim, e diziam que eu não sei o que te dizer, eu não sei. Eu perguntava como é que é a personagem, não sei o quê, eles
Eles não sabiam o que dizer. Eles diziam, eu escrevo, eu não sei, eu gostaria de te ajudar, né? Como uma vez o Érico disse, eu gostaria de te ajudar, mas eu não sei, honestamente eu não sei. Então eu fui publicando, né, intuitivamente naquilo que eu lia, né? Lia muito, né, naturalmente, e eu diria assim que o pontapé foi dado lá no grupo escolar, né, no estímulo da leitura, né, nós tínhamos lá, era impressionante isso. Bom, pois aqui também tive, e assim por diante. Penso que é, vamos ver, eu acabei então fazendo uma carreira, uma carreira solo, já que eu não poderia ser solista, né? Mas pelo menos a literatura eu controlava, meus livros eu controlava, e aquilo eu sabia o que eu estava fazendo. E assim foi, né? Fui publicando e as minhas obras são muito diferentes, né? Entre si. Houve um período que a minha literatura estava bastante ligada, digamos, ao passado. Não que eu quisesse recriar o passado, a mim me interessa mais a alma humana, os conflitos humanos, né? Mas eram situados no passado. Depois, lentamente, essas coisas foram mudando, né? Foram alterando, inclusive em estilo, né? Até que eu estou já, enfim, trabalhando com temas contemporâneos, né, como o caso do meu último livro, Inverno e Depois, e penso que eu vou seguir por aí. Mas foi uma bela caminhada até agora. Desculpa, fiz uma resposta aqui meio, né, enorme, né? Não, ótimo conhecer. E Assis Brasil tem algumas questões aqui, as pessoas dando saudações, enfim, professora Silvia, professora Carmen, Dilene, Evinha, Rosane Dalsasso, que esteve atuando no Ministério da Cultura por um longo tempo, professora Uhum. também, a Jaqueline, falando que gostou muito da obra Manhã Transfigurada, e fez Uhum. letras, e agora é doutoranda em letras. Elaine, Uhum. Marcelo, Luiz, enfim. Uma questão assim que eu penso muito, Assis Brasil, que é o papel da cultura e o papel da arte na Uhum. construção do humano, na construção das nossas relações com as outras pessoas também. Como a Uhum. gente utiliza a arte e a cultura para se comunicar. Como professor da Uhum. área de arte, de educação musical, eu muitas vezes me questiono sobre como a gente avançou tanto, construiu tanta diversidade, tanto na literatura, artes plásticas, escultura, teatro, enfim, as cênicas, a própria arte musical, quanta coisa se tem de belo e de construído para a gente experimentar esteticamente uma outra experiência na relação com o mundo, seja ele social ou o mundo físico mesmo, a própria natureza. E mesmo assim, nós temos o direito ao acesso à cultura bastante restrito no Brasil, né? Pouco investimento público, e quando se tem muita luta. A própria lei agora que foi estabelecida, uma batalha nacional, né? Para poder ter alguns recursos na pandemia para manter as pessoas que vivem de cultura, porque a cultura, ela exige, tu produzir culturalmente, exige tempo, exige dedicação. Tu comentas conosco que leu muito, porque tu condensa, na verdade, a tua experiência de leitor e experiência viva na produção de uma ficção. Quando se escreve um conto, quando se escreve um romance, que é uma obra mais longa, mas para isso precisa ter uma construção, precisa ter um tempo muito grande empreendido. Há um empreendimento enorme, às vezes um livro demora anos para sair, e nós temos hoje a escola pública ainda muito carente, tem escolas que não têm biblioteca. Tu comentaste que lá em 56 acessou uma biblioteca, mas tem crianças hoje no Brasil que tem uma escola, mas não tem biblioteca. Ou tem uma escola, não tem bibliotecário, não tem como abrir, tem escolas com a biblioteca fechada, só o professor de português que consegue, vai lá e faz alguma coisa. Então, ainda o acesso à cultura, a questão de ler e escrever, ele é restrito no Brasil.
A gente avançou muito na democratização da educação, mas a democratização da cultura, a gente tem vivido um tempo de retrocessos. Porto Alegre viveu um tempo que tinha descentralização da cultura. Eu lembro que eu experienciei oficinas no meu bairro, eu moro na Ípica há 24 anos, e vinha, enfim, peças de teatro, vinham oficinas literárias, e isso fazia com que a gente se relacionasse com outro mundo, uma outra forma de pensar e de analisar a realidade. Queria que tu comentasse um pouco para nós, tu que tivesses à frente da Secretaria da Cultura Estadual do Rio Grande do Sul, e que tem uma diversidade de relações com a cultura, né, que vem também a partir da própria Constituição, de quem migrou, as próprias migrações internas dentro do território, a forma como foi se formando esse povo gaúcho, né, que tem diferenças da fronteira para, enfim, para a Serra, da Serra para a capital, região metropolitana, Nordeste, enfim, Noroeste do Rio Grande do Sul. De que forma a gente pode pensar, ou que políticas que seriam possíveis do poder público e que são necessárias e fundamentais para que no futuro, né, não pensando no curto prazo, mas que no futuro mais pessoas possam ler, mais pessoas possam ter o direito a despertar isso que tu conseguiste lá no início, que tu comenta, porque teve uma escola, e teve um concurso, e teve um acesso a uma biblioteca, isso ajudou, de certa forma, a despertar essa tua relação com a literatura, com as próprias artes, como tu comentou. Enfim, para te ouvir um pouco também dessa experiência que tu tiveste como gestor, né, durante 4 anos, e circulou muito no território do Rio Grande do Sul. Sim, é verdade que circulei mesmo. Bom, assim, ó, eu não quero com essa resposta monopolizar todas as perguntas, evidentemente, mas bem simples, assim, ó, eu teria que dizer que eu tive eu tive uma grande sorte, né, porque eu fui secretário de Cultura do governador Tasso Genro, né? E talvez poucos lembrem que o secretário de Cultura foi o primeiro nome que ele indicou, de todos. Apareceu na mídia toda, né? Todo mundo, né, atrás do Tarso, tá, querendo saber como é que era o secretariado dele. Ele disse, não, já tem um nome escolhido, que é da Secretaria da Cultura. Eu não sei se o pessoal não ficou um pouco decepcionado, dizer, pô, mas a cultura, né? Mas quem está pensando em economia, não sabe esse negócio. Então isso mostra a qualidade do intelectual que ele é, né? O Tarso, inclusive, lia antes os meus livros, né? Antes de publicar, né? Então, eu ouvia, e a primeira crítica que eu tive em jornal foi dele. Bom, por aí se percebe o quanto eu fui muito favorecido por isso, né? Sem dúvida. O governador que sabia a importância da cultura, e nós chegamos, digamos, a um acréscimo de mais de 300% no orçamento da cultura. Então, isso, no decorrer, né, do tempo, né, isso foi muito interessante, mas não foi só a questão do dinheiro, né, mas também a questão da multiplicidade e da diversidade, que ele sempre insistia conosco, né? Como é que vocês estão aí, como é que é e tal, o que nós estamos incluindo, né? Então se dava, isso aí foi uma construção que foi feita fundamentalmente através dos pontos de cultura, né, que era o projeto federal, que os pontos de cultura se espalharam, né, por todo o Rio Grande do Sul, muitas vezes utilizando estruturas já existentes, né, eu diria grande parte, né, já pessoas que já digamos, que já tinham um interesse comum e formavam instituições, não é? E que depois, então, se habilitaram nos editais e conseguimos construir, sem dúvida, uma rede de pontos de cultura muito expressiva.
além, claro, os editais para os projetos, né, os editais habituais, que também se conseguiu ampliar. Bom, eu imagino assim, ó, na medida em que o órgão público puder utilizar as instituições que já existem, nós vamos ter um ganho muito grande. Nós vamos ter um ganho de tempo operacional, quer dizer, porque essas instituições já existem, portanto, digamos, nós não vamos precisar, assim, primeiro vamos organizar isso de cima para baixo, não, não. Então, pegando isso já é uma grande coisa, né? Junto a isso, e eu diria assim, na mesma relevância, na mesma importância, está o de que essas pessoas, né, já possuem uma cultura, vamos dizer assim, uma cultura própria, não é? Quer dizer, às vezes são instituições de samba, outras vezes são instituições culturais de organizações como sindicatos, como organizações como até assim de fundo religioso, mas sem sectarismo, então tem lá sua instituição cultural, e tem outras que são absolutamente espontâneas, né? E aqui eu refiro muito também a quantidade de grupos de teatro, que na verdade eles eram grupos de teatro, sim, sem dúvida, tá? Mas eram, antes de tudo, agentes culturais, né? Quer dizer, não no sentido profissional do termo, isso é outra coisa, mas eu digo, eram pessoas que movimentavam a cultura da sua cidade, né? Então, porque não era só promover o espetáculo de teatro e terminou na nossa função, não. Então, bom, então o pessoal se candidatou a essas verbas, que eram justamente uma composição entre o governo federal e o governo estadual, né? E nós tínhamos a sorte também de estarmos alinhados com o governo federal, e eu acredito assim que foi um trabalho realmente muito interessante, sabe? Eu penso aí, né, no fundo de apoio à cultura, não é, que foi que a gente cresceu tanto, não é, do plano, e conseguimos estabelecer também o plano estadual de cultura e expandir isso para os planos municipais de cultura, né? Quem pertenceu a esse período conhece esse processo, né? Quer dizer que era um plano nacional, depois o plano estadual os planos municipais de cultura, que eram, digamos, os caminhos e devem ser, porque isso ainda existe, quer dizer, pelo menos no papel, né, para a expansão, principalmente para a destinação de recursos. Penso eu que houve todo um conjunto, né, de situações que favoreceram, né? Por outro lado, uma relação muito boa com o secretário, Zé Clóvis, né, que foi realmente uma pessoa, né, admirável, né, e por várias vezes, né, estivemos tratando temas culturais, e não só, eu também, a convite dele, eu dei curso de criação literária para professores da SEC, para eles, né, se achassem bom aquilo, expandirem para os seus alunos, né? Foi um trabalho assim que eu considero bem interessante. Eu consegui juntar pessoas e uma orientanda minha, né, também me ajudou nisso, a Gabriela Silva. Então foi um trabalho muito interessante, né, que eu de vez em quando eu tenho depoimentos não só das pessoas que frequentaram esse curso. Tinha assim um grupo, era naquele salão ali embaixo, não sei se ele existe ali na SEC, um espaço grande, aquilo estava lotado, né? Eu disse, mas como é que eu vou dar criação literária para toda essa gente? E o secretário Zé Clóvis disse, não, tu fala de tal maneira que depois eles passam para os alunos, passam para os colegas na escola. Eu disse, tá, é isso aí que eu vou fazer, pronto. Então, foi um trabalho realmente muito bom, mas é uma pena que, bom, vamos lá, vamos falar pelo positivo. Vamos dizer que, de fato, foi aquela conjunção toda, né, de fatores
políticos, né, que levaram o governador Tasso Genro, né, ao governo e toda a sua equipe, né? Eles, sempre que eu chegava digamos, no palácio, tinha os secretários todos, né, tinham assim um afeto, né? Eu diria assim, não era uma coisa por mim, né, mas a cultura, né? Eu nunca tive problemas, inclusive com o secretário da Fazenda, que ia lá bater na porta lá e dizia, escuta, me dá um jeitinho aí, tá, dá um jeito, mas tá difícil e tal. Depois então ele dizia, não, peraí, consegui alguma coisa, tá? Então tá, pronto. Então foi de fato um momento muito bom, né? Que acho que a gente conseguiu fundamentalmente, digamos, qualificar as pessoas, mostrar, não só, mas mostrar que elas são sujeitos de direitos culturais, né, que tem todo o direito à prestação cultural, e o Estado representa um papel fundamental nisso, né, especialmente, como eu disse, num país como o nosso, com todas as dificuldades que tem. Então, digamos, as pessoas têm direito a isso, e o Estado tem dever de fazer isso, quer dizer, promover a circulação dos bens culturais, né, que por vezes é tão complicado, né, fazer com que esses bens circulem, né, as pessoas fazem, produzem, mas não conseguem fazer circular, né. E o outro lado da questão também é o aspecto econômico, né? Quer dizer, a economia da cultura, nós criamos lá, não é, um setor que tratava da economia da cultura, porque a economia da cultura representa algo muito importante na vida econômica nacional. Né? Quer dizer, nós temos uma presença, as pessoas não se dão conta disso, né? Quando pensam em cultura, pensam apenas digamos, no cantor se apresentando no palco com seu violão ou com a sua banda e tal, pensa só nisso. Bom, isso, ok, mas quanta gente que está envolvida nisso e vivem disso, dependem disso. Daí porque, né, a Lei Aldir Blanc conseguiu, né, um belíssimo resultado, e, quer dizer, acho que a gente, digamos, tem que agora avançar e perenizar essa conquista, não é? Que de fato merece, enfim, todo os louvores, né? E vamos em frente, né? Acho que foi um grande passo, né? O problema todo é a incógnita que a gente está vivendo, né? Que é a incógnita política, incógnita econômica, e, consequentemente, né, a gente não sabe, isso pode mudar de um dia para o outro. Nós estamos assistindo, né, essa situação realmente, né, complicadíssima, né, do nosso país. E outra coisa, né, quer dizer, esses governantes, por vezes, não se dão conta do quanto a cultura é importante para o seu próprio governo, para o prestígio do seu governo. Tá? Eu me lembro que eu fui a uma reunião, fui em Brasília, agora eu vou ficar devendo o nome, tá? Mas era do Santa Catarina. Era lá o secretário. Bom, então, ele estava falando que o governador lá falava para ele assim, olha, eu ando aí pelo país e tal, e as pessoas me dizem, o senhor é que é o governador do prêmio Cruz e Souza, que foi um grande prêmio nacional lá de Santa Catarina. Né? Ele disse, poxa, isso aí não custa nada para mim. Então, digamos, pensando friamente, né, no assunto, isso aí não custa nada, e é o que mais as pessoas falam. Foi um grande prêmio nacional, quem é bem da área sabe disso, né? Bom, foi uma coisa... Então vem, né? E hoje está representando essa economia da cultura, e nós não temos dados muito, muito precisos, mas aí em torno de 4%, né, da nossa
da nossa economia tá dependente disso. Né? Então, muita gente esquece, pensa que cultura é só arte. Né? Não, é economia também, e é também cidadania. Né? Na medida em que o cidadão, vamos dizer assim, o cidadão através da cultura, ele se torna crítico. Né? E se tornando crítico, ele pode colaborar para o bem-estar da sua geração, tá? Fazendo escolhas políticas melhores, né, para o seu país. Né? Então, aliás, não só eu que vejo, sim, né, a cultura nessas três dimensões, né, quer dizer, como produção de bens simbólicos, né, as artes, né, vamos dizer assim, né, e a economia e a cidadania. Né, são três elementos, três fatores que funcionam juntos, que funcionam articulados. Por isso é que me dá muita pena quando, por vezes, eu vejo, quando assume um mandatário, né, da cultura, digamos, no plano nacional, eu vi muito isso, né, dos vários que se sucederam, né, dizendo, não, vamos prestigiar as artes. Tá? Pensaram somente nas artes. E as artes um desses elementos, desse tripé em que a cultura se expressa, se sustenta e se manifesta, enquanto cidadania, enquanto economia e enquanto arte, isto é, produção de bens simbólicos, não é? De um modo geral. Né? Então, percebo digamos que uma administração cultural, né, para cumprir bem esse papel, deve atentar justamente para essas três vertentes da cultura, não isolar apenas na produção de bens simbólicos. Tá? Mais ou menos por aí. Legal. Assis, agora eu vou ler alguns comentários aqui para a gente prestigiar quem está nos acompanhando. Várias pessoas comentando e Luiz Antônio de Assis Brasil não só escreve, mas é um grande incentivador da leitura e da produção literária. Renato Mota. Luísa Fortes, Concerto Campestre é de longe meu livro favorito da literatura gaúcha, grande mestre. Leandro Rodrigues, que é nosso amigo, está também às vezes nos bastidores aqui das lives, o Leandrinho, que privilégio ouvir o autor de Um Castelo no Pampa por aqui. Efraim Goldberg, os produtores culturais são acusados de tudo e mais um pouco nesse período histórico. Silvia Moura, também fiz letras, acho incrível. Sempre foi um desejo secreto escrever um livro de ficção que todo mundo gostasse. KKK, isso é para poucos. Parabéns, Assis Brasil. Rosane Dalsasso, eu li a maioria dos seus livros, porque lecionei literatura rio-grandense no curso de letras da Unijuí. A obra Um Quarto de Legua em Quadro me marcou profundamente. Quanta luta para ter um pedaço de terra, quantas promessas não cumpridas. O resgate da história brasileira. Adriana Oliveira, também professora, grande entrevista, muito bom. Pena que houve um declínio nos investimentos na escola pública, uma precarização até o recente período. A Elaine Rosner, também colega do município. Enfim, tantos outros comentários aqui, mas eu quero pegar um também que eu tinha lido, onde é que está? Perdi. A escola é o grande lugar da experimentação. Experimentar ler, experimenta escrever, experimenta experiências científicas. Faz despertar tantos talentos. Viva a escola pública, primeiro contato da criança com tantos mundos novos. A Silvia Moura, que é professora, e eu queria só fazer um comentário em cima disso, que quão necessária é a cultura e como ela faz parte do nosso dia a dia, as nossas relações sociais são permeadas por posições que a gente tem, por visões que a gente tem, por formas como a gente enxerga o outro. E a gente vê que a literatura, ela consegue nos revelar elementos, muitas vezes o resgate histórico de períodos importantes do Brasil se dá através da literatura, né, registrada. Eu lembro que aprendi muito sobre
como é que era o funcionamento da sociedade, como é que as pessoas viviam, lendo Machado de Assis, que eu li bastante no ensino médio, né, uma leitura obrigatória, mas a gente lê bastante, e aprende como era a sociedade daquele período. Então, tão importante a gente ter uma escola forte, pesada, né, no sentido de que ela seja de turno integral, por exemplo, que a criança fique o dia todo, para que possa também aprender história, que eu acho que Assis, nós estamos vivendo um período em que falta muito conhecimento histórico para a população brasileira. Vou usar um chavão que eu tenho visto muito nas redes sociais, e aí quero entrar nesse último tema que eu queria te ouvir, nós queremos te ouvir, que é o uso das redes sociais para transmitir conhecimento, transmitir informação, mas também acaba transformando ficção em realidade. E muitas vezes essas ficções acabam influenciando a própria democracia, o próprio voto, a própria concepção do que é real e o que não é real. E aí a necessidade desse acúmulo, né, dessa construção de bens culturais e da própria democratização, uso muito essa palavra, e aprendi com um amigo que nós temos em comum, que é o professor José Cláudio de Azevedo, que foi meu orientador e que a gente escreve algumas obras da ciência da educação. Nós escrevemos artigos, enfim, da nossa área, pedagógicos. E realmente, assim, como é difícil para o Brasil sair desse espaço em que ainda a cultura é um privilégio, acesso à cultura, como bem tu coloca, e que a gente tem períodos de governo que incentivam, eu não tinha esse dado que tu trazes, enfim, durante 4 anos de governo tu consegue chegar no final com um aumento de 300% do investimento em cultura. Acho que nós vamos levar muitos anos para viver de volta uma experiência assim, na cultura do Rio Grande do Sul, numa pasta tão importante, e Porto Alegre a gente também vê essas dificuldades. E aí eu quero entrar não só nesse tema de como tu percebes as redes sociais, a web, né, um universo que as pessoas escrevem, outros leem, transmite, retransmite, enfim, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo isso, Twitter, o próprio Twitter tem é um quadradinho, né, tem uma quantidade de algoritmos para expressar uma mensagem, mas também a questão de como a gente pode aprofundar a relação das pessoas com a cultura para que elas possam ser, de fato, sujeitos da cultura, não só consumidores, mas que a gente faça isso que a professora Silvia colocou, que a escola e outros espaços mais possam surgir e serem potencializados, como bem tu colocaste, que dos pontos de cultura, enfim, potencializar aquilo que já tem e fazer com que mais pessoas acessem para a gente chegar naquilo que nós, muitos educadores progressistas, defendem, que é a libertação do sujeito, uma libertação coletiva, no sentido de que possa compreender, de fato, como está amarrada a sociedade, como era, como é, porque senão a gente chega naqueles chavões assim, ó, no tempo da ditadura era melhor, e as pessoas pegam esses chavões e passam a reproduzir, e parece que isso vira um caldo social que a gente está reivindicando uma coisa que muitas vezes nem sabe de fato o que foi esse período, porque não teve acesso, enfim. Eu trouxe vários temas para refletir, te deixo bem à vontade, Assis, para trabalhar o que tu quiser nessa minha pergunta, que não é uma pergunta simples, que ela é complexa, é um comentário, na verdade, mas que nos coloca, assim, como porto-alegrense, né, e que a gente vê que nas tuas obras, Porto Alegre está sempre presente, tem uma passagem, outra, né, como nós, em Porto Alegre, podemos pensar essas coisas, como viventes desse território, né, conhecedores de uma certa quantidade, certos períodos históricos, e como a gente pode projetar, né, a nossa vivência, a nossa relação com a cultura, nesse futuro que a gente tem aí pela frente, inclusive um ano eleitoral, né, também isso está nas nossas relações, enfim, a gente vive como cidadão. Justamente, Jonas, são muitas questões, claro, são muitas questões, são muitas reflexões, tá? Muitas reflexões, e eu poderia, assim, falar no caso do... Eu queria trazer aqui, no caso do Wolfgang Iser, tá? Que é um teórico e tal, né? Bom, o Iser, ele dizia que a leitura, né, ela deve ser vista
como de três formas, né? Como fonte de prazer, quer dizer, o prazer da leitura, aquela coisa assim, eu quero ir correndo para casa para seguir a leitura de tal livro, né? Tá? Que eu estou lendo, então, o prazer da leitura, sem dúvida. O conhecimento que a leitura dá, né? Tá? Quer dizer, prazer, sim, mas também conhecimento. Tá? Aquela coisa, e isso principalmente se dá digamos, se dá através do daquilo que as pessoas procuram, do romance, né? Quer dizer, o romance é mais completo. Então, o Iser falando nisso, ele então falava, portanto, o prazer da leitura, o conhecimento de dado aspecto. Aqui nós temos vários depoimentos, inclusive o teu mesmo, né? De pessoas dizendo que eu aprendi tal coisa, eu passei a conhecer melhor tal tema através da leitura. Tá? E o terceiro aspecto que o Iser fala é a transformação. Tá? Quer dizer, a transformação que a leitura pode produzir. Tá? Então, às vezes predomina um, predomina outro. Às vezes eu vejo professores de literatura que insistem muito. Tu mesmo falasse no Machado de Assis, né? Assim, ó, professor que diz, não, tem que ler o Machado porque tu vai gostar muito, vai ter muito prazer em ler. Bom, ok, tá certo, mas é a linguagem do século XIX e tal, por vezes os jovens têm alguma dificuldade com isso. Mas, se disser, vai conhecer como é que funcionava, né, o Segundo Império e a passagem, né, do Segundo Império para a República, bom, isso é uma promessa que dá para cumprir junto ao estudante, não é verdade? Quer dizer, portanto, conhecimento. Né? E a transformação, né? E a transformação de duas maneiras, né? A transformação pessoal, a transformação individual, quer dizer, passa a ver a realidade de um outro modo, né? E, portanto, pode ser um agente de transformação, né? Dessa realidade coletiva. Então, por isso que os dois aspectos são esses, né? A transformação individual e a transformação coletiva. É certo que nós temos livros que transformaram uma geração, né, que foram capazes dessa façanha, né, como a gente pode colocar o sofrimento do jovem Werther lá no século XVIII, né, podemos colocar Flaubert com Madame Bovary, podemos colocar o Apanhador do Campo de Centeio, enfim, quer dizer, nós temos livros que transformaram coletivamente, né, o seu tempo, né, individualmente as pessoas e coletivamente. Então, se a gente entender com dessas três modalidades, e a meu ver isso é uma boa sugestão para professores, não é, quando tratarem com seus alunos, tratarem esses três aspectos, não é, do livro para ser lido, não se fixar só naquilo, vai ter muito prazer na leitura, porque às vezes isso é uma promessa que a gente não pode cumprir, não é? Mas agora, quanto ao conhecimento, sim, quanto à transformação, sim, desde que, claro, saibamos escolher, né? Isso é um aspecto, né? O outro tá ligado a esse assunto das modernas mídias, né? Bom, essas modernas mídias não é uma questão de transição, não é nada disso. Elas já estão, né? E elas entraram com muita força por serem o que são, quer dizer, faz parte dessas modernas mídias essa capilaridade, né? Chega na casa de todo mundo e tal, quer dizer, todo mundo, entre aspas, né? Mas, enfim. E isso, pronto. Então, o que nós vamos fazer? Eu sou um iluminista. Eu acho que eu sou dos últimos iluministas, né? Tá? E uma vez eu disse pro Rouanet isso, ele me disse, não, tu é o penúltimo, eu sou o último. Porque como iluminista, eu entendo que a humanidade só vai para frente, entendeu? Através do conhecimento, da ciência, a humanidade vai para frente. Faz recuso, mas vai adiante, tá? Então, eu não me coloco entre os catastrofistas de jeito nenhum. Não é otimismo, tá? Isso é um pensamento de natureza filosófica assumida, tá?
e que eu vejo funcionar. Então, nós podemos ter períodos como tristes, né, como tivemos a Primeira Guerra Mundial, mas depois daquilo nós tivemos a República de Weimar, que foi essa experiência absolutamente transformadora e mundial e tudo isso, né? E que depois veio abaixo, né, como a gente sabe, com a ascensão do nazismo, né? Mas que deixou uma contribuição importante para o crescimento da humanidade, né? Então, nós estamos, sim, num caminho que, majoritariamente, digamos, nós estamos caminhando para frente. Podemos dar algum passo para trás, mas a gente vai em frente. Eu cito aqui a consciência ecológica, por exemplo, que é um desses passos que vieram para ficar. E isso é uma grande conquista, principalmente do nosso século, quer dizer, já dos finais do século passado, mas que com grande força no século atual. Claro, não vamos pensar no caso brasileiro, que isso é uma coisa absolutamente estúpida, extravagante e que não tem qualificação, não é? Mas o resto do mundo, como a gente sabe, né, salvo pequeníssimas exceções, ah, nós estamos numa franca ascensão de coisas boas. Bom, então, quando chega no assunto esse, nas webs e tal, penso assim, ó, nós só temos a ganhar e tirar o melhor proveito disso, tá? É certo que existem algumas anomalias, como muitos jovens que não saem da frente dali, que jogam muito, etc. Mas eu acho assim, ó, é, acho que isso é uma coisa a ser vista, realmente a ser vista, né? E a escola tem um papel fundamental nisso, tá? De tentar relativizar isso que parece ser uma via comum para todo jovem, para todo adolescente, né? Que é esse mundo dos jogos e tal, né? Mas no meio de tudo isso tem uma coisa que me preocupa no mundo contemporâneo, que vem a ser a construção de narrativas, né? A construção de narrativas é um fenômeno da pós-verdade, né? Como se sabe, né? Quer dizer, a pós-verdade é dizer alguma coisa, mesmo que esteja completamente contrário ao que está vendo, ao que está, digamos, estamos no inverno, né? Estamos, aqui no Rio Grande do Sul, está frio, né? E a pós-verdade simplesmente diz, não, está quente, compreende? Então, cria-se uma espécie de espírito que aceita, e isso é mundial, atenção, que aceita qualquer tipo de construção de narrativa e, e se engalfinham por isso, não é? E trocam insultos, e é uma coisa absurda. Eu, por uma razão de um texto que eu estou escrevendo, eu estava estudando um quarteto de cordas de Mozart, que é que é o quarteto à dissonância, que são 22 compassos iniciais completamente dissonantes. Tá? No século XVIII, aquilo foi uma ousadia de Mozart, né? Mas são esses 22 compassos, depois começa o primeiro movimento normal, o allegro normal, mas esse é um largo de 22 minutos, né? E de cerrar as orelhas, me entende? Uma coisa realmente... Bom, então, porque o assunto estava me interessando, e porque eu gosto muito desse quarteto, foi um dos quartetos dedicados a Haydn, dos 6 quartetos dedicados a Haydn, porque eu gosto muito, eu entrei num site, como é? Um blog desse que discute o quarteto de dissonância. Pronto, só trata disso. Eu disse, eu vou entrar e vou ver e tal. Aí, claro, é uma coisa internacional, eu penso que ele é canadense. Mas, enfim, não vem, hoje em dia o lugar não importa. E aí, o que aconteceu? Eu nunca vi as pessoas se insultarem tanto por causa do quarteto de dissonância. Compreende? Você é ignorante
eu não sei o que você está fazendo aqui, não entende que isso já na Idade Média, não sei o que, existiu, vai aprender melhor, não sei o que, aí o outro começou a insultar, e entraram outros no meio do caminho e disse, vou sair daqui urgente, tá? Porque, claro, nós vivemos a cultura da rudeza, né? a cultura, a cultura do poder, do poder visceral, do poder o moral, né? Do poder muscular, né? Que esmaga todo tipo de pensamento, né? E que leva às expressões da extrema-direita que a gente vê por aí, né? Então, a meu ver, construções de narrativa estão exercendo um papel muito complicado e a gente vai ter que trabalhar esse assunto, tá? Quer dizer, constrói-se uma narrativa, não importa se isso é verdade, e onde as pessoas não se atrevem a colocar isso num livro, mas colocam nas redes sociais que são efêmeras, né, e que daqui a 3 horas ou 3 dias já ninguém mais sabe o que era aquilo, né, mas vão colocando narrativas, e essas narrativas são convergentes para justamente o poder, para ressaltar o poder da força sobre o poder da sensibilidade, né? E isso realmente é uma coisa muito preocupante, que acho que nós temos que pensar. E os nossos jovens recebem muito isso, tá? São bombardeados por isso, narrativas. Então, a meu ver, a escola tem um belo papel aí, tá? De ajudar a gente a mostrar, olha, narrativas são construídas, não é? Isto não é verdade. Passam como verdade. Não é como um romance em que um escritor escreveu e disse, não, isso aqui é uma criação de uma outra realidade. O ruim, tá? O deletério, o perverso é que essas narrativas têm intenção, né? E a intenção é deslocar e desfazer a sensibilidade individual e a sensibilidade coletiva, tá? Aí penso que eu também fiz um mix aí, não é, Jonas? E acho que também procurei condensar um pouco, até em atenção ao nosso horário, né? Tá, Jonas? Não, muito bom te ouvir, Assis Brasil, porque eu trouxe também vários elementos de reflexão, mas realmente eu acho que está colocado a partir dessa tua fala um desafio, é o desafio do nosso tempo histórico, talvez resgatar, inclusive, o valor da ciência, o valor daquilo que socialmente é aceito, porque tem talvez métodos rigorosos, porque talvez tem uma dedicação de tempo e vidas enormes, né, para que se a gente chegasse onde chegou, tu coloca que a gente avançou, realmente, avançamos muito. E agora, quando tu ouves, por exemplo, as expressões, a Terra é plana, e aí sai uma pesquisa que uma quantidade enorme de brasileiros creem que a Terra, de fato, é plana, e não estou tratando aqui de uma questão que a gente possa comparar a religião, porque daí tem o exercício da fé, e é crer ou não crer, né, e tem toda uma forma de relação e pensamento sobre a vida, a sua pós-vida, enfim, se existe ou não, mas nós estamos falando de um conhecimento que já foi comprovado, que realmente a Terra gira e tem duas, enfim, e faz parte do universo, e é um planeta, e tem todas as suas... E aí, daqui a pouco, tu tem uma quantidade expressiva de pessoas crendo nisso, e isso encadeia uma outra crença de ver que daí daqui a pouco tem um corpo todo teórico estabelecido, instalado numa rede, que pode ser de WhatsApp, uma web, grupos e mais grupos de Facebook, que as pessoas compartilham, acabam compartilhando desses conhecimentos, e não, fulano disse, é isso, é aquilo, porque a gente tem muito isso, né? Quando, desde pegar um pouquinho da nossa experiência, e aí vamos estender um pouquinho a live, porque eu acho que esse tema é importantíssimo tratar. A nossa experiência de criança, o adulto diz pra gente, ó, não faz isso, não faz aquilo, que vai acontecer tal coisa. Eu acho que o exemplo da tomada elétrica é muito interessante, não bota o dedo que tu vai levar choque, e a criança vai lá e experimenta, daí ela toma choque, aprende pela experiência própria. Claro, isso não cria grandes danos, mas a nossa forma de relação humana é muito crer no que alguém diz,
Alguém que a gente confia diz, não, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. E nós estamos vendo, por exemplo, lideranças políticas dizendo coisas dessa pós-verdade e legiões de seres humanos seguindo isso sem... Não dá para dizer que não tem lógica. Isso tem uma lógica, isso tem um plano, isso tem um estabelecimento de relações que podem ser, em última instância, para a manutenção de um grupo no poder, mas também é uma forma de metabolismo social que eles creem. E aí estão usando, inclusive, da cultura para isso. E da anticultura, poderíamos dizer que tem surgido um movimento forte de perseguição, não no nível da perseguição que existia no período da ditadura militar, por exemplo, com exílio, enfim, mas de tentar tirar as pessoas do circuito da criação, da reflexão, da produção, porque já talvez não consigam nem a própria subsistência a partir disso, porque, enfim, se forma um fenômeno social muito complicado. Queria te passar com essa reflexão e também te deixar à vontade para as considerações finais e já de antemão agradecer a todas e todos que estão conosco aqui acompanhando esse debate. Não, assim, que é aquilo que nós falávamos sobre a construção de narrativas, tá? Não vamos ignorar que está havendo uma tentativa de uma construção da narrativa do nosso país, tá? E essa construção implica algumas vertentes que eu considero bastante preocupante, né? Que seria assim, a negação da ciência, a negação da cultura, a negação das artes, fazendo essa narrativa como sendo uma conquista brasileira e do povo brasileiro. Esta que é a questão mais séria, quer dizer, não é uma construção de um partido, uma construção teórica e posta em prática, né, de um grupo, digamos, político, não é nisso, né? Está se pensando numa narrativa unitária para o nosso país como a única possível. E, no entanto, o nosso país é tão diverso, ele é tão múltiplo, ele tem tantas histórias dentro dele, né? Histórias reais, digamos assim, histórias que provêm da nossa cultura, e se está abolindo tudo isso em benefício de uma construção, né, em que não existe essa multiplicidade, essa densidade múltipla, digamos assim, e apenas um único pensamento, que é o único pensamento válido. Tá? Os outros são execráveis. Esse é o único pensamento que tem direito a se expressar. Os outros são pensamentos destruidores, etc, etc e tal. Tá, bom. Então, se está construindo essa narrativa nacional em que, perceba-se uma coisa, não se vai para a história. Se começa por aqui, como se a história não existisse. Essa é a questão. Não sei se vocês já notaram. Né? Nessa construção simbólica que se está fazendo do nosso país, não entra a história. Tá? Não entra a história. E se entra, é para ser difamada, para ser destruída. Né? Caso, por exemplo, Zumbi dos Palmares, sabe? É para ser destruída, para dizer que não aconteceu, ou que aconteceu de uma forma que nós estamos completamente errados. Né? Então, isso, a meu ver, é muito preocupante, porque os governos, os governos autoritários, né, em geral, constroem essas narrativas simbólicas. E ela sempre é assim, agora o novo é isto aqui, o resto não vale nada, tá? Não é capaz sequer
de capitalizar alguns eventos históricos relevantes ou alguma coisa cultural, digamos, que há no passado, como lá o nazismo fazia, né, daquelas lendas germânicas lá da Idade Média, aquele tipo de conceito. Nós não temos isso, porque nessa construção que se está fazendo agora, né, que ela é autoritária, simbólica portanto, densa, né? Ela sequer se vale dos conteúdos culturais que nós temos no nosso país, né? É como se eles não existissem. Isto é muito sério, isso é muito complicado, não é? Quer dizer, se procurava restaurar, digamos, né, o Goebbels procurava lá restaurar aquela, aquelas sagas germânicas, né, prestigiando Wagner, por exemplo, né, Tannhäuser prestigiando Tristão e Isolda, né, o Ouro do Reno. Não é? Nós não temos isso. Eu não sei se observarem. Se observaram, aqui foi cortado simplesmente esse passado. Porque esse passado não interessa, compreende? Não interessa para a construção desse novo que vem pela frente. E esse novo é construído sobre nada. Ele é construído por uma narrativa, por uma pós-verdade. Então, isso aqui, de fato, preocupa a gente tem que estar atento a esse tipo digamos, de construção simbólica tão, digamos, tão não só inadequada, mas fundamentalmente mentirosa. Era Assis isso. Brasil, chegamos ao fim da nossa live, muitas pessoas nos acompanhando, dialogando. Eu quero agradecer os comentários de todas e todos e solicitar que compartilhem, né, levem adiante as reflexões que nós fizemos aqui, que são coletivas, são de diálogo, são em sintonia, somos pessoas que acreditamos num possível diferente desse que está aí. Eu acho que o Assis Brasil nos deixa uma mensagem muito importante no final, de que nós temos desafios, e está colocado para nós o desafio de tentar retomar força nos elementos culturais que são característicos do povo, o resgate de como realmente se constituiu o Brasil, e talvez usar aqui uma palavra do querido Olívio Dutra, espraiar para outros horizontes, né, as boas experiências, as boas práticas. O Assis Brasil nos trouxe aqui alguns elementos do que foi realizado quando ele esteve à frente da pasta da cultura do governo estadual, do Tarso Genro, mas mais do que isso, fica aqui a nossa mensagem coletiva de que é possível continuar um diálogo, que é possível continuar uma construção, e que, por mais difícil que possa ser, como o Assis Brasil bem sublinha no final, esse momento que talvez esteja se edificando um novo esquisito, vamos usar essa palavra, a gente precisa reacreditar nas boas relações e nas boas construções que já tivemos e anunciar novas. Eu sempre gosto de citar Paulo Freire, denunciamos, mas devemos anunciar novas elaborações, nós, enquanto humanidade, e restritamente aqui no nível local, como porto-alegrenses, enfim, que a gente tem visto muitos, não diria retrocessos, talvez estagnações, enquanto um povo que produzia muita cultura e que valorizava muito a cultura local, enfim, de várias regiões da cidade, de várias origens, vários estilos, várias matizes. Enfim, Assis Brasil, te passo para as frases finais e te agradeço imensamente o teu tempo despendido conosco aqui para estar construindo, que sempre um diálogo virtual, mesmo na pandemia, é uma construção, né, para a gente superar realmente, eu gosto dessa palavra, desafios. Temos que coletivamente, né, avançar. E, como tu bem colocou, acho que a humanidade avança sempre. Ela sempre avança. Isso aí. E vamos pensar assim, viu?
Porque nós temos que acreditar, não é? Nós temos que acreditar que é possível superar esse período catastrófico que a gente está vivendo, e não estou falando na pandemia, esse período catastrófico que a gente vive, e, e completamente único na comunidade internacional, né? E entendê-lo como, de fato, algo que será superado, e será superado por todos nós. Uma boa noite a todos, muito obrigado a todo mundo. Pena que eu não pude responder, mas muito obrigado, tá, por tudo isso que vocês escreveram aqui, tão generosos. Tá? Obrigado. Obrigado, Assis. Obrigado, gente. Uma boa noite. Tenha uma noite tranquila, todas e todos. Até a nossa próxima live semana que vem.